pode pegar os melhores uísques do mundo, colocar ao lado dessa cachaça, que ela não vai perder para nenhum deles. Então, pessoal, a gente vai contar agora um pouco da parte histórica sobre a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar veio ou chegou até o Brasil, né, junto com os portugueses. Os portugueses já tinham o domínio da produção da cana-de-açúcar na Ilha Madeira, por exemplo. Trouxe essa cana aqui para o Brasil para que ela pudesse competir com a açúcar que era produzida lá na Europa e também a beterraba. Então, a finalidade da cana-de-açúcar no Brasil colonial, né, no pré-colônia, vamos dizer assim, foi para a produção da cana-de-açúcar, ou melhor dizendo, do açúcar propriamente dito. E como que surgiu então a cachaça, né? Como é que veio essa história da cachaça aqui para o Brasil? Os historiadores mais comuns, né, por exemplo, Câmara Cascudo, entre outros, nos relatam que a cachaça surgiu no Brasil em 1532. Um dos polos, né, o que a gente considera o berço da cachaça no Brasil, foi ali o Engenho dos Erasmos, que fica em São Vicente, lá em São Paulo. Há historiadores também que indicam que a cachaça possa ter surgido no litoral pernambucano, porque a gente tinha um número grande de engenhos de cana-de-açúcar e como os portugueses também já dominavam a arte da destilação, junto ali com a bagaceira, que é a aguardente da uva, por exemplo, então aí conseguiu-se fazer, como rapadura também foi feito, como o melaço também era feito para que fosse fabricado o rum, surgiu então a cachaça naquele meio colonial entre os canaviais que o Brasil existia na época. Bem, pessoal, então depois que a cana é colhida, né, lá no canavial, ela vem para cá para o setor de moagem. Aqui a gente faz toda a lavagem da cana primeiro, para que não fique nenhum resquício de terra, nenhum bagacilho, nenhum animal peçonhento, que a gente sabe que nos canaviais tem. Então aqui a gente faz a pré-lavagem da cana. Uma vez que a cana é lavada, aí a gente vai para a moagem propriamente dito, né, o nosso famoso caldo de cana, a nossa garapa, que é todo o substrato e a essência de uma boa cachaça. A boa cachaça, ela advém de uma boa cana, de um bom plantio e de um bom manejo. Uma vez que você tem todos esses três ambientes dentro de um canavial e aqui na moagem, certamente essa cachaça sairá uma cachaça de excelente qualidade. Então, vindo aqui para a moagem, conforme vocês estão vendo aí, vai ser o caldo de cana vai para o decantador. Nesse decantador vai separar todos os bagacilhos deste caldo e esse caldo vai sair in natura para a dorna de diluição que eu mostrarei para vocês mais adiante. Bem, dando continuidade ao nosso processo de fabricação da cachaça, nós partimos agora para uma etapa que a gente chama de diluição. Uma vez que a garapa, né, já decantou lá em cima, ela vem através de gravidade para a dorna que a gente chama dorna de diluição. Nessa dorna nós vamos medir o Brix dessa cana-de-açúcar, ou seja, o teor de açúcar que essa cana apresenta. Geralmente a cana, quando vem do canavial, ela tem um teor de Brix entre 23 a 25. E aí a gente precisa fazer a diluição disso, porque senão as leveduras não irão trabalhar. Então, chegando aqui na dorna de diluição, nós vamos rebaixar esse Brix para entre 15 e 17, e aí varia de produtor para produtor, da técnica de cada um, para que essa garapa então venha para as dornas de fermentação e possa aí as leveduras trabalhar, transformando o açúcar em álcool. Então, uma vez que a gente conseguiu fazer o rebaixamento do Brix, o Brix nada mais é do que a quantidade de sacarose que essa cana irá apresentar, a gente então coloca essa garapa, né, já diluída aqui na dorna de fermentação. Essa dorna já possui as leveduras e aqui no nosso caso nós utilizamos leveduras selecionadas ou pré-selecionadas para a fermentação da cachaça. Essa fermentação ela vai durar em média 24 horas. Então quem quiser, né, quando você está aqui, você consegue sentir o cheiro dessa fermentação. A dorna vai estar sempre um pouco mais aquecida e aí a levedura vai transformar aquele açúcar que tem dentro da cana diluída em álcool, e isso aí vai se transformar no vinhoto. Esse vinhoto
é que é utilizado na destilação, e aí sim a gente vai ter a nossa terceira etapa de produção aí da cachaça. Então, uma vez que a gente colocou na fermentação, essa fermentação vai durar aí em torno de 24 horas, a gente vai ter o rebaixamento do teor de açúcar desse caldo, desse vinhoto. É quando as leveduras vão parar de trabalhar. Você já não vai sentir aquele aroma gostoso de vinho, nem de cana fermentando. Então aí você tem o teor de Brix zerado, né? Você não tem açúcar ali mais. Toda a levedura já transformou aquela sacarose que tem dentro daquele vinhoto em álcool, né? Em vinhoto. Vai estar dentro desse álcool, vai estar presente dentro desse vinho. E aí aqui a gente usa a gravidade para que venha esse vinhoto para a nossa panela, para a nossa destilação, para o nosso destilador, o mais famoso e conhecido alambique. E aí eu vou dar uma pausa para que vocês entendam. A palavra alambique, ela deriva do árabe, tá? Que é al-ambique, ou o prefixo grego ambix, que também quer dizer destilação. Essa técnica já era dominada pelos portugueses, já era dominada pelos árabes e pelos europeus e veio, né, junto com a colonização portuguesa aqui para o Brasil, junto aos engenhos de cana-de-açúcar. Então, o alambique não é uma coisa nova, né? Os equipamentos, existem vários equipamentos, tanto quanto o alambique de coluna como o alambique de cobre, que é o mais utilizado pelas destilarias, pelas cachaçarias, que transpassa aí uma cachaça de qualidade totalmente diferente daquelas que a gente conhece comumente no mercado como cachaças de coluna. Então nós estamos aqui agora na última etapa da fabricação, né, de como a cachaça ela é feita, ela é composta aqui pelos alambiques. Aqui no alambique de cobre, pessoal, a maioria, né, vamos colocar quase que 100% dos produtores que fabricam cachaça em alambique de cobre, ele realiza 3 passos distintos, que é a divisão da cabeça, coração e cauda da destilação. Então aquele vinho que veio para a panela, geralmente 600 litros a 1.000 litros, a gente consegue aproveitar de 10 a 15% desse material. Então, se, por exemplo, veio 1.000 litros para a panela, certamente vai sair aí no máximo 100 a 120 litros de cachaça. Por que isso? Porque a gente faz a separação para quem é produtor, né, artesanal, produtor de cachaça de alambique, a gente faz a separação da cabeça, que são os álcools superiores, daquela parte ruim, desagradável que vai ter em qualquer destilado alcoólico, pega apenas o miolo, que a gente chama o coração da cachaça, né? A parte boa, o suprassumo, que é aquela parte do meio, e depois a parte da cauda a gente também seleciona essa parte e descarta isso, porque isso são os álcools inferiores que traz, por exemplo, a ressaca, a dor de barriga. Então a cachaça de alambique produzida com qualidade, ela não te deixa bafo, ela não te dá ressaca, ela não vai te dar dor de barriga, não vai te dar dor de cabeça, diferentemente daquela cachaça de coluna que não faz essa separação. É tudo destilado da mesma forma e é corrigido, por exemplo, com produtos químicos, o que não é utilizado aqui na cachaça de alambique. No alambique de cobre, com fogo direto, né, o fornalha, a gente utiliza o bagaço da cana para alimentar ou lenha, tá? Também é possível você utilizar caldeira para que você possa manter a temperatura dentro do alambique em 90 graus. A temperatura em 90 graus vai fazer com aquele vinho, ele vai esquentar, aquele vapor, ele vai evaporar para cima do alambique, que a gente chama de alambique de capelo, e aí sim você tem a cachaça, né, o vapor transformado em líquido, que vai ser a cachaça propriamente dita. Essa diferença de fornalha para as caldeiras é que é o suprassumo, né, da técnica do mestre alambiqueiro, que é você manter essa temperatura em 90 graus. Muitos utilizam o bagaço seco, o bagaço um pouco molhado. Você tem que estar controlando diariamente aquela temperatura. E isso é o mais difícil de se fazer quando se trata de fogo direto. Por isso que a produção da cachaça de alambique ela é uma produção mais manual, mais artesanal, e por isso que o produtor tem que ter todas as cautelas para trazer um produto aí de qualidade para vocês. Então nós temos aqui um alambique de cobre, tá? Esse alambique é o modelo capelo, existem vários alambiques de formas diferentes. Aqui a gente tem uma coluna de cobre, tem alambique de inox com cobre, eu já vi isso em algumas destilarias. Existe alambique só de inox. Existe alambique, por exemplo, a vácuo, né? Esse é um exemplo que a gente tem lá no Rio de Janeiro. Tem uma cachaça chamada Engenho Douro, que ele faz uma destilação a vácuo. A gente já viu alambique até de pedra. Então existem várias formas, mas o mais utilizado, por causa das características sensoriais que ela passa para a cachaça, é aqui o alambique de cobre.
que nada mais é composto da panela, que é a parte que vai esquentar, da coluna, que é a parte onde o vapor irá subir, e a parte da cabeça ali em cima, que é onde esse resfriamento da água vai fazer com que aquele vapor condense e torne aí o líquido sairá e correrá aqui pelo deflagrimador. Então essa é a estrutura de todo o alambique. Duas etapas importantes do alambique. É a parte de você colocar o caldo aqui e o principal do alambique é o termômetro, porque é no termômetro que eu tenho que regular a temperatura de até 90 graus. Por exemplo, se essa temperatura passar para 100 graus, eu vou ter água na minha cachaça. E água na cachaça não é tão benquista nesse momento. Alguns irão conhecer, né? Quem mora na roça, por exemplo, lembrará da água fraca. A água fraca realmente é aqui que sai do alambique e vai ser descartada depois dessa destilação. Pessoal, então veja só, a cachaça vai sair quente lá, né? Então ela vem aquele vapor quente aqui, ó, correndo aqui pelo cano de cobre, vai cair aqui no que a gente chama de pré-aquecedor. Esse cano aqui, ó, é todo o vinhoto que está vindo de lá de cima das dornas de fermentação. A cachaça vai passar por dentro de um cano dentro dele, através de uma serpentina, vai aquecer ou pré-aquecer esse vinhoto, que depois vai ser jogado na panela, vai descer aqui para o nosso condensador ou resfriador, que vai ter a água, passa por toda a serpentina, aquele vapor então vai ser condensado e vai se transformar na cachaça que vai sair aqui embaixo. Depois que a cachaça já ficou pronta, né, saiu aquela cachaça branca, que a gente costuma dizer a bica do alambique, um dos segredos da cachaça de qualidade é você passar em um filtro de cobre. Porque, como é a panela, está sendo aquecida, ela pode deixar resquícios de cobre, né, que é um metal pesado, dentro dessa cachaça. Então você passa no filtro, esse filtro contém minerais, esses minerais irão retirar qualquer resquício de cobre dentro dessa cachaça. Aí a cachaça já vai estar quase pronta para ser bebida. Ainda tem vários passos que nós vamos explicar mais adiante. Bem, pessoal, uma vez que a cachaça, né, saiu ali da destilação, você sabe que isso é um processo químico. E processo químico deixa a cachaça bem quente, vai estar ali não tão bebível, não tão palatável. Então ela precisa vir para as dornas de armazenamento, que são essas dornas de inox aqui. A depender do produtor, ele pode usar a dorna de inox ou pode usar a dorna de madeira. Vai depender do que ele procura, né? No caso da cachaça Sete Cancelas, nós temos barris de amendoim. Então, todas as nossas cachaças passam, assim que ela vem branca, se a gente não for utilizá-la como branca, para uma dorna de amendoim. Depois a gente coloca uma dorna de inox para que ela possa aí pegar os aromas daquela dorna de madeira e também para que ela tenha um processo de armazenagem, de dormir, né? Ela vai descansar, como a gente chama. A cachaça precisa ter um descanso depois desse processo para que ela possa ter e apresentar as qualidades e o frescor da cana-de-açúcar. Pessoal, então a gente vai colocar a cachaça branca, né? Se a gente não for vendê-la como cachaça branca, no caso da Araraúna a gente tem como a branca a cachaça catetinha. Mas a cachaça Sete Cancelas, ela passa na dorna de amendoim primeiro. A gente coloca aqui na dorna de amendoim de 700 litros, e aí é uma diferença que eu preciso passar para vocês. A diferença da cachaça armazenada para a cachaça envelhecida. Segundo a legislação, a cachaça armazenada são armazenadas em dornas acima de 700 litros, como uma dorna de inox. Ou para ela ser considerada uma cachaça envelhecida, eu só posso colocar elas em recipientes abaixo de 700 litros. Então, para você que vai ingressar nesse mundo da cachaça, tem que entender. Armazenada são dornas acima de 700 litros. Por exemplo, salinas, né? As dornas que são utilizadas pelas cachaçarias de Salinas tem aí 10 mil litros, 5 mil litros e são dornas de madeira. No nosso caso, a gente utiliza uma dorna de amendoim de 700 litros. Coloca esses 700 litros aqui primeiro, para que depois ela possa ser envelhecida nas outras madeiras que eu vou apresentar para vocês.